A frase que eu fiz antes do intervalo é que, tecnicamente, a recontratação do Kaique Rocha é indefensável. Por quê? É singelo, é simples demais. Se você libera um jogador para um outro time da mesma série que você, este time para o qual você liberou o jogador é rebaixado, e o jogador que você liberou para o time que foi rebaixado não era nem titular absoluto do time que foi rebaixado, você não pode, tecnicamente, recontratar este jogador. A realidade não deixa. Aí nós entramos na vírgula. Existe no futebol, e não há nenhuma desonestidade nisso, tá, Eduardo? Existe no futebol uma espécie de corrente de lealdade entre o dirigente e empresários, onde o dirigente, em dado momento, pede ao empresário um centroavante. O empresário dá ao centroavante, o centroavante faz o gol do título mais importante da sua história. Passam-se 7 meses, esse mesmo empresário liga para aquele dirigente e diz assim: preciso que você aceite um jogador meu aí no elenco, porque eu preciso colocá-lo a jogar, ou a aparecer, ou ter Wikipédia. E o dirigente diz: mas esse cara eu acabei de liberar, não funcionou aqui. Pô, eu te dei o centroavante, fez o gol do título, quebra essa pra mim. Não tem aqui Rashid, não tem Jejo, não tem desonestidade, não tem nada. E aí o dirigente, naquela relação com o empresário, diz: olha, eu vou fazer essa, mas vai ser duro pra mim. E faz. Então, tecnicamente, não há explicação para a recontratação do Kaique Rocha. Se há alguma coisa que envolve empresário, dívida ou coisa assim, não há desonestidade nisso. É parte de um pacto entre dirigente e empresário e funciona no país, não é no Inter ou no Grêmio. É assim que funciona no mundo do futebol. O Maurício está relatando algo que é bem comum mesmo, assim, de... Eu nem colocaria o retornar do jeito que retorna, mas isso é bem comum, né? O que eu vejo desse jogador é que e aí eu faço uma análise também de como o Inter está produzindo as contratações. O Inter, em determinado momento, trabalhou muito bem a captação, buscar no mercado. O Vitão é resultado disso, o Wanderson é resultado Patrick, disso. né? O Marlon Patrick mais conhecido, né? Mas enfim, também o Inter trabalhou muito bem. O Inter tinha lá o David Bandeira. O próprio Bernabei, né? Foi um acerto. O David Bandeira, que era um profissional que cuidava dessa análise de mercado. Esse ano eu não estou gostando dos movimentos do Inter como analista, tá? O Ronaldo, o volante, jogador indicado pelo Roger. 28 anos. Porque trabalhou com o Roger. Esse Juninho, que é zagueiro, que é um dos zagueiros que o Inter estava tentando, até foi pro Kaique, é um jogador que o Roger conhece e trabalhou com ele. Isso a gente já viu que não dá certo. Isso não dá certo. Jogador que tem aquela indicação definitiva do treinador, normalmente trabalha com ele. E a gente sabe que o clube está na frente disso. Então Mas tu acha o Vitinho uma contratação, não, o Carboneiro? Eu não acho. Eu tenho uma ideia de que o Vitinho, o Carboneiro, o Kaique Rocha, o Ronaldo são apostas. Não, mas não pode botar o Kaique Rocha, o Vitinho e o Carboneiro na mesma frase. Não, acho que o Vitinho e o Carboneiro ainda estão nessa questão da análise. Frase, mas para mim são apostas mesmo, tá? Apostas mesmo. Assim como o Wesley. Eu não acho que o Wesley seja uma aposta. Tanto é que nenhum desses jogadores que tu tá falando aí, que tu citou, esses 4, o Inter comprou. O Wesley, o Inter comprou. Tá, mas tu pode ter a opinião de que o Wesley não é uma aposta, mas no Inter, a contratação dele foi uma aposta. Duas temporadas. Naquele momento, se tu pensar, por exemplo, naquele momento, o Inter estava contratando apenas jogadores confirmados. Mas o Wesley não. O Wesley talvez não tenha sido dos mais confirmados. Não. Mas o Inter ali fazia. Mas a amostragem do Wesley era bem mais consistente, até pelo mal. Até pelo mal. Mas ele tinha ido muito mal no Cruzeiro. Mas sabia quais eram as potencialidades dele e o porquê que ele tinha ido bem, e daqui a pouco você tinha completamente diferentes. O Wesley, tanto é que o Wesley, o Inter pagou, o Inter tá devendo. Mas o Carboneiro mal no Cruzeiro é que viabilizou a vinda do Wesley. Tá, mas peraí, o Wesley mal 2 temporadas e o Carboneiro, que teve uma temporada de protagonismo no Racing, não pode ser considerado uma aposta do Inter. Não, mas é que eu acho que o Inter, nenhum desses jogadores, e aqui é uma análise já, nenhum desses jogadores o Inter contrata tu achando que vai ser titular. E aí tu pode até botar o Wesley na mesma história, porque também a ideia era que o Wesley fosse uma possibilidade ao Wanderson. Mas
O Borreto contratou para ser titular, o Thiago Maia contratou para ser titular, o Valência nem se fala. O Inter mudou a forma. Mas não tem tanto dinheiro. Tá bem, não tem tanto dinheiro. Mas esse modelo de contratação do Inter hoje é o modelo de contratação que eu sendo coerente, curiosamente, eu mais critiquei no Grêmio nos últimos anos. É o jogador óbvio, e aí não é porque é o Carboneiro, é aquele jogador que não conseguiu se firmar, não está conseguindo jogar em clubes menores, e aí ele vira solução aqui. Mas tem uma diferença aqui, César, em relação ao que você está dizendo. A mim parece uma diferença importante entre a contratação que o Inter faz do Wesley e a recontratação do Kaique. O Wesley, que não funciona no Cruzeiro, funciona muito no Palmeiras, para de funcionar por fatores extra-campo. No Cruzeiro funciona no início também. Mas ele termina no Cruzeiro vaiado quando toca na bola, porque perde um gol sem goleiro e tal. Então o que o Inter faz ao contratá-lo? Eu já vi esse cara jogar e deu certo no outro lugar, e eu vou apostar que eu consigo fazer ele voltar a jogar o que já jogou. Mesma coisa o Alário. No caso do Kaique Rocha, ele deu errado aqui. Ele deu errado aqui a ponto, Zé, de o Internacional liberá-lo. Não, aí é que tá, o Maurício, o que eu quero cobrar, eu não sou contra a contratação do Kaique Rocha. Não? Nem eu. Não. Nem eu. Tem uma manchete aqui, Zé. Não, a manchete é o seguinte, se o Kaique Rocha está sendo recontratado e não é bom, eu não vou nem chegar na recontratação do Kaique Rocha, eu vou chegar na dispensa do Kaique Rocha. O erro foi dispensar o Kaique Rocha. Quem recontrata é porque vê alguma potencialidade no Kaique Rocha. Então tá errado quem dispensou. Mandar embora um cara que se desgastou num Atlético Paranaense rebaixado. Pô, vem cá, o Inter mandou embora o Kaique Rocha para ele se desvalorizar, para o Inter trazer de volta. Isso aí é insano. É esquizofrênico. Então trazer de volta não é o problema foi ter mandado embora. Bom. Vem cá, mandaram embora um cara que voltaria.